ter ou não filhos é comportamental, é cultural. E a gente não pode deixar de lado outras questões mais estruturantes para que os casamentos se formem, né? Por exemplo, as pessoas se casam, mas elas descasam muito também. Tem uma grande facilidade de descasamento dos casais atualmente. E a gente sabe que ter um casal casado facilita a criação dos filhos e o fato de ter os filhos, de optar por ter os filhos, né? Isso não é, obviamente, fundamental, mas isso facilita que os casais queiram ter filhos. E o que os dados têm mostrado para a gente é que houve e tem havido ainda um adiamento da idade da maternidade. Então, as mulheres têm adiado o início da maternidade em suas vidas, né? Tem dado uma importância maior para os estudos, para o mercado de trabalho e deixando os filhos mais para frente, né? Então, além disso, né, por um outro lado, a gente vê que muitas mulheres acabam o seu período reprodutivo, ou seja, mulheres que já passaram dos 55 anos ou 50 anos, né, que já acabaram o seu período reprodutivo e terminam esse período reprodutivo sem ter nenhum filho, né? Nós não sabemos se essas mulheres que terminam o período reprodutivo sem filhos foi porque elas não quiseram ter os filhos, ou seja, uma parcela cada vez maior das mulheres opta por não ter filhos, ou se, por questões da vida, os filhos desejados não foram tidos, né? Por exemplo, a mulher adia o início da sua maternidade, quando começa a querer ter filho, já não dá mais tempo, ou precisa fazer algum tratamento, ou adiou demais e não conseguiu engravidar. Então, tem tudo isso acontecendo. E o que levou as mulheres... Isabel, deixa eu só pedir para você esclarecer. De quem você está falando quando você nos expõe o que você acabou de expor? Você está falando de uma sociedade ocidental, você está falando de um país como o Brasil, você está falando de uma China, você está falando de uma Indonésia, de uma Arábia Saudita, de um Congo, dos Estados Unidos ou de uma Alemanha? São sociedades diferentes entre si, com essas características que você descreveu de forma tão apropriada, diferentes, e o mesmo fenômeno. Como assim? Certo. Eu estava falando do Brasil, né, que é o Brasil que a gente mais estuda, mas essa passagem, tá, de alta fecundidade para baixa fecundidade, que vem do movimento de maior exposição da mulher no mercado de trabalho, de uma sociedade que se moderniza e se urbaniza, o acesso a métodos contraceptivos, e isso aconteceu no mundo inteiro, com a diferença que nos países da Europa, nos primeiros países aí pós Revolução Industrial, eles tiveram 100 anos, 150 anos para ver taxas de fecundidade próximas de 2, 3 filhos por mulher, enquanto na América Latina tudo isso aconteceu muito rápido. Em 40 anos, 50 anos, a gente saiu de 6 filhos em média por mulher para 2, 2,5. Né? Então, eu vislumbrei o Brasil enquanto eu falava, mas essa passagem, essa travessia na fecundidade, essa transição, que é o que a gente chama em termos técnicos, aconteceu em quase todos os países do mundo. Então, atualmente, e ainda existem países com taxas de fecundidade alta, principalmente os países da África, né, mas que também tendem a cair.